A minha proposta com esse vídeo aqui é simples, te ensinar a dominar de cabo a rabo todas as estruturas do if, elif e else, tá? Mas eu não vou te trazer aqui um projeto simples que só te fale, o if é isso, o else é isso. Não. A gente vai trazer um projeto real, aplicado no dia a dia do mercado, para que você entenda na prática como que você vai utilizar isso, tá? Então, como sempre, eu sempre vou manter a minha lógica de programação aqui do lado, para que você entenda como eu cheguei nessa solução. Porque senão, cara, você vai ser aquele programador que assiste, que entende, que copia o código, mas na hora de fazer sozinho, você esquece tudo e não consegue passar da primeira linha. Então, eu vou sempre manter a lógica aqui para a gente ir aplicando ela. Então, qual é o problema que a gente tem que resolver? Uma loja precisa de um sistema que calcule automaticamente o desconto correto do cliente na hora da compra, considerando o valor gasto e se ele é cadastrado ou não, tá? Isso é o que a gente tem que fazer. Então você não faz um código, você resolve um problema através de um código, perfeito? Então, toda vez que a gente tem um problema, a gente vai quebrar ele em etapas, certo? Então, entrada dos dados. Quais informações eu preciso? O valor da compra e se o cliente é cadastrado ou não. Regras de desconto. Quando o desconto se aplica? Bom, compras acima de R$ 500, 20%. Compras acima de 200, 10%. Cliente cadastrado, 5% de desconto em qualquer compra, tá? E a gente vai fazer o cálculo e a saída de dados. Depois que a gente entendeu como o problema funciona, a gente vai para a parte de criar a solução. A solução ela vem através de um algoritmo lógico ou de uma lógica de programação. Eu não vou explicar ela aqui para você, para não ficar maçante, a gente vai direto para a prática. Então, a primeira etapa que a gente precisa fazer aqui é receber o valor da compra e do cliente cadastrado. Então, a gente vai colocar duas variáveis: o valor da compra, certo? E o do cliente cadastrado, certo? Então, essas são as duas variáveis que a gente vai começar. A primeira vai ser um float, porque a gente está tratando com dinheiro, então sempre vai ser um float, e a gente vai colocar um input aqui dentro. Valor da compra, certo? A gente vai colocar dessa forma aqui. A gente vai para a parte do cliente cadastrado, então a gente vai colocar um input aqui para perguntar se o cliente é cadastrado, sim ou não, tá? Muito simples. E a gente vai colocar sempre a função lower. Quando você coloca a função lower, ele pega todos os textos e coloca em minúsculo. Então, caso a pessoa escreva sim em maiúsculo, o código talvez desse erro. Então, a gente escreve o código em minúsculo e coloca uma função para colocar tudo em minúsculo para não ter esse erro, tá? A gente vai começar definindo o desconto igual a zero, tá? Eu sei que a gente colocou estruturas, mas a ideia do desconto igual a zero é para a gente colocar que, por padrão, ninguém vai ter desconto. E aí depois a gente coloca as condições. Então, a primeira condição é se o valor da compra for maior que 500. Então, a gente pega a nossa lógica aqui e coloca if valor da compra e a gente coloca o maior que 500, tá? Acabou vindo esses sinais aqui por causa do roteiro, mas não tem problema. Então, se o valor da compra for maior do que 500, a gente vai colocar um desconto de 20%, que é o que a gente tem aqui. Próximo é o elif, que é a segunda condição. Se o valor da compra for maior que 200, a gente tem um desconto igual a 10%, que é a nossa quarta estrutura aqui. Depois a gente tem o cliente cadastrado. E aí, quando a gente for no cliente cadastrado, a gente vai para o segundo nível dos condicionais, tá? O primeiro nível dos condicionais é o if, elif e else, tá? Que é o básico do básico. O segundo nível é o AND e o OR. O AND seria a palavra e, então você vai utilizar quando tiver duas condições. Você vai utilizar quando tiver duas condições. O OR, ele seria o ou. Então, a gente vai colocar quando tiver duas condições também, mas aí, nesse caso, apenas uma pode bater. Nesse caso aqui de cima, as duas condições têm que bater, tá bom? Então, você vai utilizar essas duas estruturas. Quando você for colocar dois condicionais, ou é AND ou é OR, tá? E aí o que vai definir é se as duas têm que bater ou se só uma precisa bater, certo? Então vou subir um pouquinho esse comentário aqui para cima, para a parte do cliente cadastrado. Então, se o cliente for cadastrado, a gente vai colocar o S aqui, né, para dizer que sim, ele é cadastrado, e o desconto for maior do que zero, a gente vai ter um desconto mais igual a 5. Ou seja, se o nosso cliente é cadastrado e o desconto que ele está recebendo
é maior do que zero, então a gente tem um desconto de mais 5%. Então, se ele está comprando, por exemplo, R$ 200 em roupa, ou até mesmo R$ 300 em roupa, ele já tem um desconto de 10%. Então, ele é cadastrado e ele está gastando R$ 300 em roupa, então você adiciona 5%. Então, no final, o desconto dele vai ser de 15%, tá? E a gente vai para o ELIF, que é a nossa segunda condição. Então, se o nosso cliente for cadastrado, tá? A gente está colocando o cliente cadastrado nas duas opções, e o desconto for igual a zero, nesse caso, a gente vai dar um desconto de 5%. Então, nesse caso aqui, a gente está adicionando desconto. Nesse caso aqui, a gente está dando desconto por padrão. Então, se essa pessoa, por exemplo, estiver comprando R$ 50 em roupa, ela não vai ter o desconto de 10% nem de 20%, mas ela é cadastrada. Então, ela vai ter o desconto de 5% de qualquer forma. A principal diferença entre essas duas condições é o sinal. Nesse caso aqui, quando eu coloco um igual, eu estou dizendo que o desconto é de 5%. Quando eu coloco maior e igual, eu estou dizendo que é mais 5%. Então, se você colocar, por exemplo, dessa forma aqui, e ele tiver um desconto já aplicado de 10%, ele vai reduzir o desconto de 10 para 5, porque o desconto vai ser de 5. Se eu coloco de mais igual a 5, aí eu estou adicionando, então é 10 mais 5. Então, você tem que se preocupar muito com isso aqui, tá? E aqui, a condição AND significa que tem que ser essas duas condições. Então, se o cliente for cadastrado e o desconto for maior do que zero, aí a gente vai aplicar essa condição. Se você colocasse um OR aqui, aí a dinâmica mudaria, porque qualquer uma dessas opções bateria, entende? Então, se a gente tivesse um cliente que não fosse cadastrado, mas ele estivesse recebendo o desconto de 10%, aí ele receberia o bônus de 5% de qualquer forma. E você não quer isso, você quer esse bônus apenas para os clientes cadastrados. Então você precisa colocar a condição AND aqui para ele bater as duas. Então nesse caso aqui, o AND tem que bater as duas. O OR bate uma só, tá? O mesmo se aplica aqui para o IF de baixo, certo? E aí depois a gente vai para a parte do valor do desconto final, certo? Então a gente tem o do valor do desconto é igual ao valor da compra multiplicado por desconto dividido por 100. Nesse caso aqui, a gente está dividindo por 100 para gerar uma porcentagem, tá? E aí aqui embaixo a gente tem o valor final, que é igual ao valor da compra menos desconto. Então aqui a gente vai calcular o total de desconto, certo? E aí aqui embaixo a gente vai ter o valor da compra, que é o quanto a pessoa está levando do total ali, tirando o desconto que ela está recebendo, certo? E por último, a gente tem a parte dos prints, que geralmente eu vou um pouco mais rápido, e a gente coloca aqui, ó, desconto aplicado. Então a gente vai colocar aqui a soma, certo? Então se a pessoa está levando R$ 300 em roupa e ela é uma cliente cadastrada, beleza, então ela vai ter 15% de desconto. Então o desconto aplicado vai ser de 15%. O valor do desconto não é a porcentagem em si, tá? É o valor monetário. Então, se ela está levando R$ 500 e ela tem 25% de desconto, aqui ele vai ter o valor em reais do desconto. E o valor final é a parte mais óbvia, que é o quanto a pessoa vai pagar. Vou abrir o terminal aqui para a gente rodar isso aqui. Python, if.py, valor da compra. Vamos supor que seja R$ 500 e eu tenho um cliente cadastrado. Ele vai ter o desconto aplicado de 15%. Por que 15%? Porque a gente só vai dar o desconto de 20% se for maior do que 500, entende? Então é 15% porque é maior do que 200, mas ainda não é maior do que 500, tá? E aí o valor do desconto é de R$ 75 e o valor final é de 425. Então é basicamente assim que você faz essa estrutura, tá? Se você quiser fazer uma alteração para dar esse desconto a partir de 500, você pode colocar maior ou igual aqui, tá? E aí, a partir do momento que você coloca maior ou igual aqui, aí beleza, o desconto ele se aplica. Então, você coloca aqui 500, o cliente cadastrado já dá um desconto de 25%. Então, já é um desconto bem maior. Ele foi de 425 para 475. Então, já foi um desconto bem mais relevante, tá? E aí, você pode manipular isso aqui como você quiser. Só que a gente ainda não trabalhou, por exemplo, a questão do cliente não ser cadastrado, tá? Então, a gente pode colocar aqui, ó, valor da compra, R$ 500, só que o cliente não é cadastrado. Então, o desconto aplicado é só de 20%, porque aqui como a gente não colocou uma condição de cliente não cadastrado, ele automaticamente ele já entende que não é.
entende? É meio que padrão, é lógico, né? A programação ela é lógica. Então, se ele não é cadastrado, logo ele não é cadastrado, e se ele não é cadastrado, logo ele não tem desconto. Então, o desconto é apenas de 20%, e aí é um desconto de R$ 100 vai para 400. Então, se o cliente for cadastrado, ele paga 375. Se ele for cadastrado, ele paga. Então, se o cliente for cadastrado, ele paga 375. Se ele não for, ele paga 400. E é assim que você trabalha com if, elif e else na prática, tá? Eu sei que parece um projeto simples, de apenas 23 linhas, mas tem muitas lojas que pagariam, e pagariam até que caro por esse sistema, tá? Porque é um sistema muito eficiente, é um sistema simples de ser feito, então só tem 23 linhas. Se você quisesse fazer uma interface, seria um pouquinho maior, mas é um sistema extremamente simples que você pode vender para a loja de roupa, você pode vender para a loja de qualquer coisa, tá? Qualquer coisa que ofereça desconto para os clientes, você pode vender esse sistema aqui, tá? E a parte mais importante desse projeto, como eu sempre digo, é a lógica de programação. O programador do presente e o programador do futuro, ele não fica escrevendo linha de código, tá? Ele não fica escrevendo linha de código. Quando você for para o mercado de trabalho, o seu trabalho vai ser fazer isso aqui, tá? Vai ser fazer isso aqui. Então você vai desenvolver toda essa lógica, você vai pegar essa lógica, vai jogar na inteligência artificial e vai deixar ela fazer para você, tá? Obviamente, você tem que saber fazer, você tem que saber o que está acontecendo, porque você tem que saber corrigir, porque a inteligência artificial não é perfeita, mas você tem que saber corrigir. Mas o seu trabalho principal vai ser desenvolver toda essa lógica. Então, se você esquecer tudo que você viu nesse código, lembre da lógica. Lembre de quebrar o problema, lembre de bolar uma solução. E só depois você vai pensar no código, porque a inteligência artificial já faz isso para você. E se você quiser se aprofundar ainda mais dentro dessa metodologia, confere o primeiro link aqui na descrição para o Python Pro, tá? O Python Pro, ele não é um curso de inteligência artificial. Lá eu vou te ensinar a programar todos os fundamentos, expressões regulares, orientação a objetos, todas as especializações, tudo. E aí, depois que você terminar todo esse processo de aprender a programar e você for plenamente capaz de programar sozinho, aí você vai lá no módulo de inteligência artificial e você aprende a escalar o seu conhecimento com a inteligência artificial. Porque a IA não salva programador ruim. Você tem que saber fazer, tá certo? E você vai utilizar ela apenas para escalar. Então, sem mais, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, like no vídeo, confere o primeiro link aqui na descrição para o Python Pro e eu te vejo lá. Até a próxima!